Esse é o segundo vídeo das rotinas de cobrança. No primeiro vídeo, nós vimos sobre liberação no financeiro dos pedidos e análise de crédito. Agora, nós vamos trabalhar sobre o lote KNAB, ou seja, o envio de arquivos para cobrança no banco. São as emissões de boleto. No terceiro vídeo nós vamos ver os passos da cobrança, como obter um controle de cobrança utilizando a ferramenta do sistema e como retirar e controlar as cobranças através de relatórios. Como a gente viu no primeiro vídeo, a liberação e análise de crédito tem que ser feita de forma minuciosa através da ferramenta Liberar. Agora a gente vai usar a ferramenta Lote KNAB. O que é muito importante a gente observar nessa ferramenta? Nós temos sempre que conferir os arquivos gerados, se eles estão sendo processados no banco. Então a gente tem que certificar que está mandando todos os arquivos e a gente vai ver como se faz isso. Nós temos que cuidar sempre o endereço na pasta do Lote KNAB. Nós vamos verificar todas as datas para que não tenha nenhum boleto que fique sem ser emitido. E vamos conferir os arquivos retorno através da importação deles e fazer a conferência de processamento. Para abrir a ferramenta Lote KNAB, nós vamos em Movimento, Contas a Receber, Lotes KNAB. Ou seja, todos aqueles pedidos e impostos que foram transferidos para boleto, tanto no recebível ou de forma automaticamente ao emitir a nota, quando pergunta lá emitir a nota, gravar, daí gerar títulos, a gente coloca assim, vai transferir os arquivos, os pedidos e os impostos automaticamente para boleto. Ou então a gente pode fazer isso de forma manual nos recebíveis. Todos os boletos que nós transferimos vêm para essa tela aqui para a gente emitir os boletos. Então a gente clicando no binóculo consegue ver que aqui estão todos os lotes de boletos que a gente mandou para cobrança no banco. No caso aqui da IGAP a gente usa somente o Banco Bradesco. Então nesse botão de pesquisar aqui, consulta lotes KNABs, a gente tem que fazer diariamente essa certificação. Se esse número de identificação aqui do arquivo está devidamente processado lá no banco. Então basta conferir aqui com a transmissão de arquivos do banco. Esse número aqui tem que ser exatamente igual. Aqui é o código interno do lote no nosso sistema. Aqui é o nome do arquivo, a data que foi criada. Aqui é muito importante que é o número sequencial no banco do arquivo. Ou seja, eu posso fazer vários outros lotes, mas esse número sequencial continua. Por exemplo, se eu pegar esse lote aqui e observar que eu não mandei ele para o banco e quiser incluir um boleto nesse lote aqui, eu vou lá, vou mostrar como incluir esse boleto nesse lote e depois eu tenho que corrigir esse número sequencial aqui, ó, clicando com o botão direito do mouse em alterar sequencial, porque ele tem que seguir essa sequência, tem que ser o 926, 27, senão vai dar erro no banco e o banco não vai reconhecer o lote. Então se eu der dois cliques em um lote já existente,
eu posso pegar e alterar ele. Como eu já mandei ele lá no banco, no Bradesco ele já está processado, eu não devo alterar ele. Mas se eu não tivesse mandado no banco e já gerado o arquivo, eu poderia aqui excluir ou então modificar ou cancelar esse lote. Isso é muito importante, alterar o código sequencial. Para fazer um lote novo, a gente clica nesse botão, escolhe a conta corrente. Aqui nesse filtro vencimento é muito importante colocar um vencimento bem anterior e um bem futuro, porque senão ele vai filtrar somente os vencimentos de outubro a dezembro, no caso hoje que é 4 de outubro. Então ele vai filtrar, desculpa, hoje é 5 de outubro. Vai filtrar poucos boletos, então se tiver um boleto com vencimento bem posterior, ele não iria aparecer. Então é muito importante a gente abrir essas datas aqui para aparecerem todos os boletos que tem que ser emitidos. Em seguida a gente clica aqui no botão vermelho e vão aparecer. Eu posso regular aqui a medida da tela, ou então outro passo importante é a gente observar antes de passar aqui e fazer os boletos, observar o endereço aqui. Aqui para mim já está aparecendo de forma automática lá na pasta de boletos. Nós já estava puxando o de agosto, então a gente já tem que pegar o último. Então normalmente aqui começa no C, 2 pontos, pode aparecer um outro endereço sem ser aquele que a gente está colocando os boletos, porque depois a gente não vai localizar gravando na pasta errada. Se isso aqui não tiver na pasta boletos, a gente não vai conseguir localizar os boletos. Aqui está dizendo que no padrão em todas as unidades tem M pasta boletos. Eu vou aqui, por exemplo, meu computador, pasta M, boletos. Então todos os boletos vão ser salvos nessa pasta, assim como os arquivos. Eu sugiro gravar também os arquivos retorno nessa pasta, de preferência organizar elas por mês. Tendo certificado aqui do diretório correto, a gente vai fazer a emissão. Para poder fazer a emissão, a gente pode ver aqui que tem os que estão pintados de amarelo e amarelo clarinho, e tem os que estão pintados de azul. Os que estão pintados de azul, eles são clientes que optaram por receber o boleto por e-mail, conforme diz a legenda aqui. Ou seja, para aparecer de azul, aqui por exemplo, pegando a Compor, eu abro o cadastro da Compor. E eu marco aqui na aba Cobrança, cliente prefere receber por boleto por e-mail. Assim vai aparecer pintadinho de azul. Caso tenha um endereço diferente para receber o boleto, tem que botar esse endereço aqui, esse e-mail. Se deixar aqui em branco, os boletos vão ser enviados para esse e-mail aqui, o primeiro. Mas caso sejam diferentes desse aqui, preencha nesse campo. Então eu sugiro, a gente pode ordenar aqui também por coluna, clicando no nome. Sugiro clicar e colocar em ordem de cliente. E aqui a gente faz a seleção, se é o banco que vai emitir o boleto ou se vai ser a própria unidade do grupo Persol.
Então, esses que estão pintados de azul, a gente coloca aqui empresa. Então eu sugiro que coloque, marque empresa em todos os que estão pintados de azul, faça essa seleção e coloque aqui adicionar. Assim eu passei aqui para baixo, adicionei aqui para baixo, todos os que tem que ser enviados por e-mail. Então assim eu vou um por um, clicando com o botão direito do mouse em cima, enviar por e-mail. Assim já aparece de forma automática o endereço com o arquivo boleto anexado. Eu sugiro copiar um texto padrão e assinatura e colar. Então sempre tu vai fazer um por um. Então tem que ser feito um por um. Aqui manda, copia e cola. Cola, vai colando nos e-mails o texto de padrão. Um por um. Depois que foi enviado todos os boletos por e-mail, eu sugiro pegar esses aqui que são o banco que emite. Aqui essa opção, o banco emite. Então eu passo para cá, eu não preciso fazer nada, é só mandar para o banco o registro de cobrança. É muito importante verificar se a carteira cadastrada do banco de cobrança, ela na sua unidade tem essa opção do banco emitir e o correio enviar. Algumas carteiras não tem essa opção, somente por e-mail ou então a empresa mesmo que imprime o boleto. Então, como são lotes, eu pego aqui, montei um lote e gero o arquivo. Depois eu vou nessa pasta aqui, boletos, e mando o arquivo para o banco para processar. Então eu depois, futuramente, como eu expliquei, aqui para eu desfazer esse caso, eu vou ter que excluir um por um para desfazer. Porque clicando em limpar ou cancelar, ele não vai desfazer. No momento que eu passei para baixo, adicionei para baixo, ele já está pensando que foi emitido o boleto. Assim eles voltam tudo ali para cima. Esse é o caso das unidades que fazem por lote. Por exemplo, aqui em Porto Alegre a gente faz uma vez por semana e envia esse lote uma vez por semana. Daí manda por e-mail ou então fazemos a opção do boleto ser confeccionado pelo banco e enviado pelo correio. Se, por exemplo, o cliente quiser levar na hora o boleto, então na hora de ter feito a nota, foi feito lá, gerado o título, o boleto veio parar aqui. Então eu localizo ele aqui clicando de novo, Banco Bradesco, aumento as datas aqui e localizo esse boleto aqui. Então clique em empresa, adicionar. Daí ele vai vir aqui para baixo. E aí eu posso, ou clicando com o botão direito, gerar PDF. Esse PDF foi gerado e está salvo aqui na pasta Boletos Agosto. Se eu quiser imprimir, visualizar ele, eu ponho imprimir boleto. Ele vai aparecer aqui na minha tela. Aí eu imprimo ele e entrego para o cliente. Se eu clicar com o botão direito, posso até mandar por e-mail na hora para o cliente, mas esse aqui não quer.
Tendo emitido o boleto já entregue para o cliente, é muito importante eu lembrar de clicar aqui em gerar arquivo e mandar esse arquivo para o banco. Caso contrário, o cliente vai pagar um boleto que não está registrado no banco e o banco não vai identificar de quem que é o crédito. E também vai descontar algumas tarifas por não identificação. Agora eu vou explicar como a gente faz para o caso de emitir boleto junto com a emissão da nota fiscal. Ou seja, no decorrer do dia vão ter vários boletos que vão ser transferidos, emitindo a nota fiscal, e eu preciso imprimir eles. E daí eu não preciso, para não precisar ficar fazendo a cada cliente sempre um arquivo, vem aqui, transfiro para baixo, para cada cliente gera um arquivo e no final do dia fica um monte de arquivo que eu tenho que conferir. Eu tenho a opção de pegar e fazer somente um arquivo por dia, ou seja, eu venho aqui, tirei a nota, né, dos clientes, fiz o romaneio de entrega, daí fiz o procedimento aqui, identifiquei os pedidos entregue, botei para gerar a nota e na parte aqui de gravar, diz gera título, eu coloquei sim. Então todos os boletos foram transferidos para essa tela aqui. Então foi um cliente só, né? Eu clico aqui no novo, vou fazer o boleto desse cliente, aumenta aqui as datas. Ou se souber o vencimento tiver entre esses dois períodos, não precisa modificar a data. Daí eu localizei aqui o boleto que eu tinha feito para o cliente, Art Windows, naquela nota, coloco aqui e adicionar. Daí eu tirei a nota, dei para o cliente e já vou imprimir o boleto e entrego para o cliente. Aí eu deixo sempre essa tela aberta aqui e posso continuar o meu trabalho. Por exemplo, entrou outro cliente agora. Eu vou fazer o romaneio de entrega desse outro cliente. Tá, aqui fiz o romaneio de entrega dele. Daí eu vou fazer a nota dele. Aqui, digamos, esse aqui. Daí, tá, fiz a nota dele. Me perguntou já no final de quando eu gravei, vai perguntar gera títulos, eu vou colocar sim. Então pegou o pedido e o imposto transferiu para boleto lá nos recebíveis de forma automática. Terminei aqui a liberação e a nota do cliente, vou fazer o boleto. Mas como isso aqui já estava aberto, eu clico aqui em alterar e seleciono o servidor local, ajusto se for necessário as datas e clico aqui. Dessa forma ele vai atualizar os boletos gerados entre o período que eu fiz esses aqui e agora. Então aqui os boletos que eu fiz. Eu seleciono esses aqui, no caso aqui é o banco que emite, então é essa opção. E assim por diante. Entrou um cliente novo, fiz a nota, fiz o romaneio de entrega e deixei sempre em aberto essa tela aqui. Então, para atualizar esse campo de boletos para serem emitidos, eu clico aqui em alterar. Seleciono o servidor local, observo as datas, localizo e vou adicionando aqui para baixo. À medida que eu vou adicionando, eu vou imprimindo, entrego para o cliente. Então, dessa forma, eu vou fazendo vários boletos
E no final do dia, quando eu terminei o meu expediente de faturamento, eu coloco aqui gerar arquivos, fiz o arquivo que vai ser salvo nessa pasta aqui e mando para o banco. Agora eu vou mostrar como a gente faz uma segunda via, obtém uma segunda via de boleto. Importante eu excluir todos porque no momento eu não vou gerar nenhum boleto. Foi só para mostrar o exemplo. Então, por exemplo, o cliente tal, vamos ver aqui, Art Windows, me ligou e pediu, disse que não recebeu, ou perdeu, extraviou um boleto. Eu seleciono aqui somente boleto, em aberto, listar. Então esses são os boletos que eu tenho aqui emitidos para a Art Windows. Como eu vou saber se eles já foram emitidos ou não? Uma forma é clicando com a direita, abrir LotKnab. Se ele abrir é porque já foi emitido. Se não abrir é porque não foi emitido ainda. Então digamos que ele queira esse aqui. Para obter o boleto atualizado vencido, tem que ser no site do banco. Então aqui a gente consegue tirar uma segunda via até o vencimento. O boleto vencido tem que ser tirado no site do banco. Até o final desse ano, tem uma nova legislação que boletos vencidos vão ser de qualquer banco, vão ser atualizados em qualquer banco. Por exemplo, se eu tenho um boleto aqui do Bradesco e o meu cliente não pagou, venceu, ele consegue atualizar em qualquer banco de forma automática. Isso a partir de 2018. Então, para eu obter uma segunda via desse boleto aqui, eu clico aqui, abrir LotKnab. RB não pertence a nenhum LotKnab, quer dizer que esse aqui não foi emitido ainda. Vamos ver esse aqui. Esse boleto aqui foi emitido, então ele abre lá no lote que ele está inserido, ou seja, esse é o lote 304 que eu mandei para o banco, foi registrado. Então está aqui o boleto, junto com esses outros todos. Eu boto aqui para baixo, vejo que é esse o boleto que eu selecionei. Então eu posso mandar aqui, como já vimos, ou por e-mail, ou eu imprimo aqui na hora. Agora eu vou explicar sobre o arquivo retorno. Depois que eu mandei o arquivo, processou no banco, eu vou pegar lá no banco o arquivo retorno, que normalmente é .ret. E os arquivos remessas normalmente são o nome do arquivo .rem. Então os retornos eu venho aqui, contas a receber, arquivo retorno LotKnab. Daí eu seleciono o banco e localizo o arquivo retorno. No caso eu vim aqui já na pasta M, pasta boletos, localizei. Aqui tem um arquivo retorno feito hoje. Vou puxar ele aqui, como ele já foi gravado eu não vou gravar, mas eu vou mostrar como a gente interpreta. Aqui está o nome do cliente, aqui diz que foi liquidado. Se eu colocar gravar, vai aparecer aqui. Como eu já importei esse arquivo, me deu 12 recusados, porque ele tentou localizar aqui e isso tudo já estava baixado. Então é sempre importante, muito importante observar que aqui o número de baixados é exatamente o número da francesinha de boletos pagos no dia obtidos pelo banco. Se der algum recusado aqui, é porque o arquivo retorno não conseguiu baixar de forma automática. Normalmente é quando a gente faz um faturamento direto,
e a duplicata está registrada no nome da revenda e a gente fez naquele cadastro Coringa para cliente direto, final, e a gente cancelou o boleto e lançou lá no cadastro da revenda. Então a gente tem que fazer isso de forma manual, esses que estão recusados. A gente descobre olhando a francesinha dos boletos pagos oferecida pelo banco. Aqui a gente tem um relatório. Deixa eu localizar um outro retorno para reforçar. Aqui a ocorrência, esses aqui foram pagos, né? Esses aqui foram baixados. Aqui também, quando a gente fizer um arquivo remessa, por exemplo, eu fiz um arquivo remessa hoje, mandei o arquivo para o banco, daí processou o arquivo. Eu vejo que processou. No dia seguinte eu vou ter o arquivo retorno e vai dizer aqui que foi registrado o boleto. Então é muito importante observar nesse campo aqui se não tem algum problema no registro desse boleto. Às vezes colocando um CEP errado ou algum outro dado errado, o banco não processa esse boleto e vai informar aqui. Então é muito importante a leitura desse campo. Para fazer a baixa manual do boleto, eu venho aqui, vou abrir o cadastro do cliente, seleciono o boleto, localizo ele, digamos que o cliente já pagou esse aqui, deu recusado lá para mim, seleciono ele aqui, coloco baixar, a data da baixa, os dados do banco, confiro se está tudo certo e clico em gravar. E assim a gente terminou o treinamento sobre o lote KNAPP.